Muito bom dia. O Zebu para o Mundo de hoje tem um tema misto, podemos dizer assim. Nós vamos falar de campeonatos da Associação do Quarto de Milha, a ABQM. Vamos falar da hoje capital brasileira do Quarto de Milha e de provas equestres, que é Araçatuba. E vamos falar também sobre o atual mercado do boi gordo e principalmente uma nota de repúdio divulgada ontem, terça-feira, pelo Sindicato Rural da Alta Noroeste, o CIRAM. O CIRAM protesta contra 3 grandes frigoríficos exportadores, JBS, Marfrig e Minerva, que recentemente anunciaram políticas de meio ambiente, de valorização contra o desmatamento na Amazônia. O sindicato, em nome de produtores, se sentiu ultrajado com a tentativa de manipular ou controlar os sistemas de produção na Amazônia e divulgou essa nota de repúdio. Bom, quem vai falar de tudo isso, nosso convidado de hoje, já agradecendo a participação dele, é o Fábio Brancato, presidente do Sindicato Rural da Alta Noroeste, entidade que há cerca de 80 anos defende o produtor rural daquela região que tem como cidade principal a Araçatuba, capital do boi. Você pode também participar do programa mandando a sua pergunta e até discordando dessa nota de repúdio, você fica à vontade, ou concordando com ela também, pelos telefones que você tem por aí. O presidente do CIRAM, o Fábio Brancato, está nos nossos estúdios, podemos dizer nossos, porque somos parceiros, da Central Leilões em Araçatuba. E aqui fica o nosso agradecimento a toda a diretoria da Central, Lourenço, João Campo, nossa amiga Fernanda, a Fernandinha, que sempre está aqui conosco, um agradecimento a todos, ao Fabinho também, enfim. O Fábio Brancato está por lá. Fábio, prazer te receber aqui no Zebu para o Mundo. Muito obrigado, viu, pela sua participação. E eu não sei por onde começar, porque eu tenho imagens muito bonitas. Vamos fazer o seguinte, eu gostaria de começar o Zebu falando das provas equestres. Araçatuba recentemente ganhou o mundo. As imagens de Araçatuba ganharam o mundo no Parque Clibas de Almeida Prado, com a inauguração de um complexo que reúne provas equestres, um complexo maravilhoso que está no CIRAM, coordenado pelo CIRAM. E aí nós temos, acho que podemos começar o nosso programa por aqui, não é, presidente Fábio? Muito bom dia. Bom dia, Zaidan, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui com você, estar aqui presente. Nós temos que falar coisas boas e coisas não tão boas, mas estamos aqui para falar sobre a ABQM, sobre as provas. Estou à sua disposição. O ano atípico, né, que nós estamos vivendo impediram a realização de feiras, de exposições e grandes eventos por todo o Brasil. Essas imagens que nós temos são imagens de arquivo do Canal do Boi, imagens de provas em Araçatuba, provas de arquivo, né? Imagens de arquivo. Como é que estão, o senhor já anunciou a retomada dessas provas, como é que está o setor hoje de provas equestres aí em Araçatuba? A ABQM tomou uma decisão, acho que muito acertada, né? A ABQM separou as provas do Campeonato Nacional e também do Potro Futuro em três etapas. 2 etapas vão ser realizadas em Araçatuba, uma etapa em Barretos e a outra etapa no Rancho Rafael, em Tietê. Então, são praticamente 4 etapas, mas só que por quê? Pensando no problema atual, pensando no Covid, pensando no bem-estar tanto do competidor como da população. Estas etapas, todas as etapas vão ser sem público,
aonde vai ter a presença só do competidor, do seu treinador e, lógico, dos animais, né? E Araçatuba vai ter toda a parte de laço e toda a parte de apartação e também de rédea. Em Barretos vai ser realizado o Renshore e o Team Penny, e no Aras Rafaela vai ser feito toda a prova de velocidade, tambor, baliza, então separado em 3 cidades, justamente para evitar a aglomeração e pensar no bem-estar do competidor. Presidente, como é que o senhor avalia até agora o impacto que para nós, e acredito que para o Brasil todo, muito positivo, depois dessa construção desse complexo? Que impactos positivos o senhor acredita que esse complexo tem tido até agora? Zaidan, o ano passado nós tivemos 2 provas aqui, foram maravilhosas, foi uma revolução, porque nós estamos em cima do maior complexo equestre da América Latina. Nós temos uma área com mais de 50 hectares destinado ao produtor, ao competidor, propriamente dito. Então, Araçatuba abraçou de uma maneira tão boa que o público, ano passado, foi magnífico. E é o que não acontecia nas outras etapas em outras cidades. Então, Araçatuba se tornou, sim, a capital do cavalo quarto de milha, acho que a capital dos esportes equestres. O que aconteceu? A pandemia pegou todo mundo de surpresa, nós não tivemos a realização dos 3 eventos, dos 3 grandes eventos que seriam da ABQM aqui em Araçatuba, da Associação Brasileira do Cavalo Quarto de Milha. Nós não tivemos esse ano, nós não tivemos a nossa tradicional exposição, nós tivemos mais de 13 pequenos e médios eventos cancelados dentro do recinto. Ou seja, nós também sofremos muito esse ano. Só que também tem uma compensação. O parque está maravilhoso, com essas pistas enormes, são 3 pistas com as maiores dimensões do país, então nós estamos aqui para receber. E o ano que vem a gente vê já uma procura muito grande para realizações de provas, não só equestres, é um complexo para todo tipo de evento. Araçatuba está em condições de receber qualquer tipo de evento e nós estamos muito felizes porque nós investimos bastante, né? E esse ano, que era para a gente ter um retorno financeiro, aconteceram esses cancelamentos e nós não conseguimos obter o êxito, mas 2021 está aí, nós vamos passar por cima e vamos reverter esse quadro. Presidente, eu fico imaginando, o senhor falou 2021, fico imaginando 2022, quando o CIRAM vai completar 80 anos, né? Tem aqui a data, nessa época inclusive, outubro de 1942, foi criado, nasceu o CIRAM, Sindicato Rural, 8 décadas. Imagina a festa que vocês não vão fazer em 2022 por aí, presidente. O que nós pensamos, né, Zaidan? Nós precisamos, nós queremos fazer essa festa, mas o muito importante é que 2021 seja bom, porque 2022 nós queremos fazer uma festa à altura e vamos fazer uma festa que o público todo participe. Nós estamos conversando com a prefeitura, nós estamos conversando com os parceiros para que este evento seja grandioso. Presidente, eu vou mudar um pouco o nosso assunto, mas sem fugir do CIRAM. 80 anos, praticamente, de atuação para o pecuarista. Como é que tem sido? Vamos falar da atual pauta do CIRAM. Já já a gente toca no assunto da nota de repúdio que vocês divulgaram ontem contra frigoríficos que manifestaram interesse em... Todo mundo está entendendo que seria um controle do sistema de produção na Amazônia. Já já a gente fala desse assunto. Mas hoje qual é a pauta principal do sindicato? A gente representa o pequeno, o médio e o grande produtor. O que a gente vê hoje, o CIRAM, hoje é responsável
por muitos cursos especializantes. Hoje a gente faz mais de 300 cursos junto com a parceria Senar, FAESP e Senar. Acho que somos o sindicato que mais faz curso junto com essa parceria. E o que nós vemos nesse momento de pandemia? Nós vimos que as commodities estão aí, o milho muito bem, a soja excelente, o boi, houve um ajuste, né? Ele estava muito defasado, agora o boi já está dentro de um patamar interessante, recuperamos um terreno perdido aí. Mas o que nós tivemos de muitos problemas foram com os pequenos e médios produtores. Aquele que teve produção de hortifruti, aquele que tem produção de seringueira. Então, esses sofreram demais com a pandemia, tiveram que se reinventar. Nós tentamos ajudá-los da melhor maneira possível, trazendo outros cursos ou dando ideias. Eu vou até citar um exemplo. Teve um produtor que fez um kit verdura, então ele levava na sua casa um kit com alface, com tomate, com cebola, e aí começou a se reinventar. Mas o que a maioria das pessoas falam, nossa, o agronegócio está bombando. A gente tem o agro muito amplo, não são só as commodities, não são só os produtos de exportação. Nós temos que pensar também no pequeno e médio produtor, que esse sofreu bastante. A seringueira teve um problema muito sério, nós temos a região, tem bastante plantio de seringueira, o preço da borracha é muito baixo, dependendo muito de mão de obra. Então, nós temos que olhar o agro como um todo, e essa foi uma demanda muito grande aqui do Sindicato Rural. Gente, preço do boi hoje, inclusive na região de Araçatuba, 255, 200 e até 60 reais. O GPB, que tem o seu balizador de preços, né, é um dos parceiros nossos aqui, também, tenho certeza, do Ciran, já está apontando negócios em São Paulo, e a Araçatuba é forte nisso, na casa de 260 reais por arroba. Isso deve ter bonificação, é o boi China. Mas, de um modo geral, o boi comum está na casa de 250, 254 reais. O senhor falou interessante, o preço interessante. É esse o adjetivo, interessante, ou ainda dá para esperar uma valorização maior? O que a gente vê, Zaidan, é o seguinte, lá na Europa, nos Estados Unidos, o valor da carne está bem maior do que nós temos aqui no Brasil. O que eu falo é que houve um reajuste. Há muitos anos nós ficamos na fase de 150 reais, 155 reais. E passamos à casa dos 200 agora. Eu acredito que nós temos um espaço, sim, para crescer. Esses 254, 260 que está sendo comercializado agora, eu acho que tem espaço. Mas nós temos que nos preocupar porque nós estamos num período muito seco e uma seca muito grande. Então, nós temos bastante boi de confinamento e de pasto nós não temos mais. Nós temos que ver esse reflexo e nós temos uma preocupação também com o poder aquisitivo, a aquisição dessa carne ali na frente. Nós temos uma preocupação em dezembro, em janeiro, se a população vai ter condições de comprar essa carne. Mas eu acredito que vá um pouquinho mais devido à seca também e que fique nesse patamar de 254, 255. Essa é a nossa expectativa. Você está falando, Fábio, eu estou recebendo aqui do Beto Zilo, Luiz Roberto Zilo, que é coordenador do balizador do GPB, balizador de preços. Olha aqui, na Bahia tem macho inteiro sendo comercializado com valor básico de 262 para ser abatido amanhã, dia 1º de outubro. Bahia, 262, Goiás, 241, tem até R$ 242 reais também. Maranhão, 255. Minas Gerais, R$ 255 reais. Mato Grosso do Sul, 250 reais, Mato Grosso do Sul.
Mato Grosso também R$ 250, quer dizer, acabou o diferencial de base, né? Aquela diferença entre as praças e a arroba de São Paulo, daí de São Paulo. São Paulo 260, como nós falamos, Paraná 245 e Rondônia R$ 242. Quer dizer, de um modo geral, o boi está com preço bom em todo o Brasil. O diferencial de base não existe mais. É verdade, Zaidan. E é o que a gente vê. Hoje nós temos essa possibilidade, o Brasil inteiro exporta. E nós estamos com a produção em todos os estados do país. Você vê uma diferença, hoje o Mato Grosso do Sul ser mais barato do que a Bahia. Então você vê essa diferença. Mas a base, não existe mais diferencial. Existe a demanda, né, do gado aí, o que a gente precisa para suprir esse mercado. A gente acredita que esse mercado ainda vai subir um pouco mais, mas eu acredito que muito também é devido à seca aí, que está muito, muito intensa, fogo para todo lado, a gente vê Pantanal, a gente vê aí todas as, Mato Grosso do Sul também, todos os lugares aí com uma seca muito grande, né? Queria trabalhar com o senhor em três posições. Primeiro, boi já chegou no limite máximo, já chegou no teto, esse preço que nós estamos vendo. Essa é uma posição. Outra posição, ainda há chão para crescimento. Os fundamentos hoje são bons para se pensar em valorização, ou seja, as exportações estão bombando, o mercado interno, se não está muito aquecido, pelo menos tem mantido, seria uma segunda posição. E uma terceira posição, que muita gente pergunta, eu queria a sua opinião, o mercado varejista vai ter como aguentar esse preço que está em alta? E a dona de casa vai também, como vai assimilar tudo isso, presidente? Eu queria a sua opinião. Como estabilidade aí nos 260, eu também concordo que deve ir um pouco mais, tá? É uma estabilidade, mas está faltando boi no mercado. Falar em exportação, o mundo está comendo mais, a China é um grande mercado, nós estamos exportando, tanto é que nós temos um diferencial para mandar para a China. Eu acredito que isso seja um crescente. E falar do mercado interno, é bem complicado. Eu vejo, como eu falei, esse mercado em dezembro, em janeiro, pós-pandemia, retomada das suas atividades, será que a população vai ter dinheiro para comprar? Essa é uma incógnita que eu vou ser sincero, eu não consigo responder a você. Mas o que a gente vê é que o mercado interno também ele está consumindo porque vê a necessidade e tem o hábito de comer carne. O brasileiro tem esse hábito de comer a carne bovina. Tá? Existe uma substituição por ave, por suíno? Existe sim. Mas eu vejo, quando tem dinheiro, quando a pessoa tem condições de comprar, ela vai e compra uma carne bovina que faz todo o diferencial. Eu tenho receio sim, desse mercado futuro, principalmente desse mercado interno. Eu acho que as exportações vão continuar crescendo, acredito nisso, porque o mundo tem fome, né? E produtor, quem produz mesmo, nós temos vários estudos, inclusive, que quem tem condições de aumentar a produção é o Brasil. Então, nós temos um consumo mundial muito grande de alimento e quem tem condições de ampliar a sua produção sem derrubar a árvore é o Brasil. Aumentar em tecnologia, aumentar em produtividade por área, mais arroba por hectare ano, mais quilo mais sacas de soja por ano e assim por diante. Então, o Brasil tem condições de produzir mais sim, tanto é que estudos falam que se o mundo crescer até 2050, o Brasil tem que produzir em torno de 40% a mais do que produz hoje. E isso significa praticamente dobrar o que nós produzimos hoje daqui a 30 anos. Quer dizer, é um desafio muito grande, mas eu vejo o produtor brasileiro capacitado para isso. Presidente, eu vou pedir para o senhor
ficar um pouco mais conosco. Nós vamos para um intervalo comercial e eu queria que o senhor abordasse na sequência a nota de repúdio divulgada, distribuída ontem pelo sindicato, o CIRAM, contra 3 grandes frigoríficos exportadores. Essa questão relacionada ao anúncio das 3 indústrias de, na visão de vocês, controlar o sistema de produção de carne na Amazônia. A gente fala desse assunto daqui a pouco e é importante lembrar o seguinte para o pessoal que está acompanhando, assistindo ao Zebu para o Mundo: depois de amanhã, dia 2, o programa completa 20 anos sem interrupções no ar no canal do Boi. Nós teremos uma programação muito especial depois de amanhã, a partir das 10h45 no horário de Brasília. E eu vou já antecipar um pouquinho. Nosso primeiro entrevistado, no dia 2 de outubro de 2000, portanto agora 20 anos, foi o então presidente da ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, Rômulo Kardec, que infelizmente já não está mais aqui entre nós. Foi o primeiro entrevistado do Zebu para o Mundo. E nesta sexta-feira, o nosso tema vai ser o trabalho de Rômulo Kardec, que era jurado de raças zebuínas, jurado internacional, era selecionador, criador de Nelore, de Brahma, de Girolando. E os nossos convidados serão a filha do Rômulo, Renata Camargos Paranhos, que é zootecnista, também selecionadora de zebu, e o marido dela, o Luiz Cláudio, o Cal Paranhos, que também ocupou a presidência da ABCZ. Programa muito especial nesta sexta-feira, comemorativo aos 20 anos do Zebu para o Mundo. E eu lembro que você pode também acompanhar a nossa programação ao vivo nas nossas mídias sociais, o Facebook do canal do Boi e também no nosso portal, o sba1.com. Já voltamos. O Zebu para o Mundo de hoje entrevista o presidente do Sindicato Rural da Alta Noroeste, o CIRAM, Fábio Brancato, que é também consultor do segmento de pecuária. É o nosso convidado. Ele está nos estúdios da Central Leilões, em Araçatuba, onde fica o CIRAM. Já falamos aqui da capital, em que se tornou Araçatuba, do cavalo quarto de milha e das provas equestres. E agora falamos de mercado pecuário. Destaque para uma nota de repúdio que o CIRAM divulgou ontem, terça-feira. Eu vou ler apenas um trecho dessa nota e depois eu queria o comentário do presidente Fábio Brancato, já. A nota diz o seguinte: o CIRAM, Sindicato Rural da Alta Noroeste, manifesta o seu repúdio à manobra de grandes frigoríficos brasileiros que tentam ampliar o controle sobre o gado comprado de fazendas na Amazônia. Para o CIRAM, soa absolutamente desmedida a atitude de JBS, Marfrig e Minerva, que, dizendo-se sob pressão de investidores e de ONGs brasileiras e estrangeiras, que estariam preocupadas com o abate de animais provenientes de áreas desmatadas, anunciaram programas para monitorar toda a cadeia de bovinos. A nota traz os links de notícias relacionadas a isso. Continuando a nota do CIRAM, a notícia caiu como bomba junto aos pecuaristas, sendo que a repercussão negativa foi imediata e de indignação do setor produtivo, a pecuária de corte. Fazemos coro ao GPB, diz a nota do CIRAM, é o Grupo Pecuária Brasil, para quem os frigoríficos em questão estão criando com essa postura uma situação de distanciamento daqueles pecuaristas que agiram absolutamente dentro da legalidade e não aceitam ser monitorados por qualquer organização não governamental sem poder institucional para isso. É apenas um trecho dessa nota de repúdio divulgada ontem pelo CIRAM. E eu aproveito, já que foi citado o GPB, mandar um abraço para o Rodolfo Endres, que é um dos diretores do GPB, ele está acompanhando o nosso programa também.
O presidente Fábio Brancato, queria que o senhor falasse desse repúdio, a repercussão que essa nota tem tido. Primeiro, eu queria parabenizar o Zebu para o Mundo pelos 20 anos, né? Você vai entrevistar duas pessoas maravilhosas, que é o Cal e a Renata, grandes amigos, eu vou deixar um abraço para eles aqui. Essa nota foi feita porque realmente o que chegou até a nós é essa indignação do produtor rural. Por quê? Por que desse monitoramento ou desse possível monitoramento, sendo que aquelas propriedades que já estão livres para fazer a venda para os frigoríficos, para a exportação, nós vamos ter um acompanhamento maior. Mas o que aconteceu também foi que essa nota também já surtiu um efeito. Nós fomos procurados ontem por duas indústrias, tentando um esclarecimento e tentando uma conversa com o produtor rural. Ou seja, nós temos sim, o nosso papel é de ser interlocutor, sim, pegar as explicações da indústria e pegar a repúdia do produtor rural. Nós estamos em conversações, nós vamos conversar com quem quer que seja, com que indústria for necessária, porque até mesmo eles têm uma pressão, segundo a indústria, tem uma pressão que eles não conseguem encaixar essa carne lá fora. É uma pressão principalmente da Europa, que não quer comprar essa carne porque vem de áreas de desmatamento. Então, a gente vê isso um pouquinho, eu acho que poderia ter sido esclarecido isso anteriormente. A gente poderia estar num momento ou uma conversa anterior ao que foi lançado. Então, o produtor hoje chega e fala assim, vão chegar dentro da minha propriedade, me monitorar para depois saber se eu posso vender ou não. Então, as duas indústrias que nos procuraram já tem um discurso diferente. Olha, vamos esclarecer melhor, vamos unir força, vamos chegar ao Ministério da Agricultura, vamos falar com a Tereza Cristina, vamos falar com quem quer que seja, para que esses embargos não aconteçam. Até aí, eu concordo. Mas só que não chegar e falar, olha, é dessa maneira, se não tiver esse monitoramento, não compramos mais a carne. Eu acho que não é desta maneira que tem que agir com o produtor. E aí sim, quando a gente fala no final da carta que está jogando o produtor contra a indústria, é isso que a gente está vendo. O produtor ele tem que estar junto, faz parte da cadeia, a indústria, e faz parte da cadeia quem produz o boi. Só que nós temos que ter uma união nisso, nós temos que ter um esclarecimento disso. Foram falados, tiveram argumentações, e nós vamos levar isso ao produtor. Mas antes de introduzir, já põe uma bomba dessa nas costas do produtor. Agora que nós estamos num momento de exportação, a hora que nós estamos no momento do mercado da China e tudo mais, vem com uma imposição, parece-me que seria um jogo de números, mas não é. A indústria está esclarecendo isso, mas poderia ter feito isso anteriormente, para que o produtor não se sentisse prejudicado ou mesmo fragilizado. Acho que esse é o termo. O produtor está fragilizado. Poxa, como que vão monitorar dentro da minha fazenda? Nós temos que ter calma, mas só que esclarecer isso, deixar isso mais claro. Porque a maioria do produtor que tem a fazenda no bioma amazônico e tudo mais, poxa, nós nos esforçamos tanto para deixar as fazendas em ordem, para não ter problema. Se tinha algum tipo de restrição, fomos lá, resolvemos o problema. E agora vem uma tomada não muito explicada. Eu acho que agora nós temos que sim, sentarmos todos juntos e tentar resolver. E fazer uma pressão a quem quer que seja. Se a pressão vem da ONG, se a pressão vem dos outros países, que esclareçamos isso e façamos uma campanha juntos. Mas não do jeito que foi imposto, dessa maneira que chegou até a gente, né? As atitudes perante a comunidade internacional são louváveis, são simpáticas, né? A preservação da Amazônia, que tem um apelo muito forte, inclusive foi apelo até ontem no debate, o primeiro debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, né? O candidato democrata disse que o Brasil poderá sofrer sanções econômicas dos Estados Unidos caso não haja um controle do desmatamento. Enfim, é um tema
mundial, né? Então, parece louvável que as indústrias tenham essa preocupação e tem que ter mesmo essa preocupação. Agora, fica sempre aquele questionamento. Quando surgiu a rastreabilidade no Brasil, cerca de 20 anos atrás, mais ou menos, era mais ou menos assim, vamos dar exemplos hipotéticos, @R$100, média R$100. Aí, houve aquela notícia, se você fizer a rastreabilidade do seu gado, nós vamos te pagar uma bonificação. Beleza. Aí na hora H, na prática, o pagamento pela arroba era 95. Olha, o boi que não tem a rastreabilidade, nós pagamos 95. E aquele que tem a rastreabilidade, nós vamos pagar 100. Ou seja, aquele valor que era anterior. Outra coisa que ficou, Fábio, foi o seguinte, os critérios para que a indústria chegue e diga para o pecuarista, olha, você não agiu bem, não agiu corretamente, então eu vou te pagar menos pela arroba. Como se tivesse uma espécie de um tribunal, né? Um tribunal que julgasse, ó, você está correto, você não está correto, você pode manter o seu negócio comigo, você será penalizado. O que você pensa disso, Fábio? Eu acho que você tocou no ponto correto. Não não está agregando valor, está sendo punitivo. Então, você usou o termo da rastreabilidade, você usou esse exemplo que eu acho que é o que nós estamos vendo no mercado. Se você não tiver isso ou aquilo, não é que você vai ter uma bonificação, você vai ser penalizado. Eu acho que isso tem que ter uma mudança de postura. Se a indústria está com dificuldade de encaixar essa carne lá fora, se a pressão do país A, B ou C está sendo muito grande, vamos expor isso ao produtor também. Vamos fazer uma campanha juntos. Vamos lá, olha, se a pressão maior é do país A, sei lá, a gente tem que fazer alguma coisa. Nós temos que tomar alguma atitude, mas não punir o produtor. Sempre a corda estoura para o mais fraco, que somos nós. E olha, eu vou mais longe. Esse debate da Amazônia, eu acho que tem que ser muito mais amplo. Estão falando só da Amazônia. Nós temos os outros estados com conservação, quem tem mais mata, quem tem menos mata, quem conserva realmente a sua preservação permanente, quem conserva as suas matas, não tem benefício nenhum por isso. A maioria dos países da Europa acabaram com as suas matas. Nós temos a legislação ambiental mais rigorosa do mundo. E mesmo assim não está bom. Eu acho que isso precisa ser revisto. Mas só precisa ser revisto internamente. Nós temos que fazer uma revisão. Nós temos que conversar. Nós temos que tomar algumas atitudes. Olha, antigamente, o produtor poderia ser taxado como não amigo do meio ambiente. Hoje, acabou essa história. O produtor tem que ter o meio ambiente ao lado, ele tem que conservar a sua água, senão ali na frente não vai ter para os seus filhos, para os seus netos. Então, eu como consultor, mexo muito na parte de meio ambiente. Nós temos alguns projetos fantásticos em recuperação de área de preservação permanente. Nós temos projetos para quê? Para fazer um consórcio, produzir respeitando o meio ambiente, mas um equilíbrio, não só a produção e não só o meio ambiente. Eu acho que esse equilíbrio é o que está faltando. E não punir o produtor. A gente tem que ter o quê? É um incentivo, então tem que incentivar o produtor, não punir. O pecuarista não aguenta mais ser punido. Você usou esse exemplo da rastreabilidade, eu achei fantástica. E o que nós estamos vendo? Indústria, mostre para que a gente não seja punido ali na frente. Não é um benefício. Vamos caminhar juntos, vamos fazer uma pressão juntos. A gente precisa continuar produzindo e precisamos exportar. Com essa abertura de exportação, nós vamos aumentar sim a nossa exportação, nós vamos passar aí dos 30% de exportação do que nós produzimos em exportação. Logo, isso é eminente, mas só que nós precisamos ter tranquilidade e nós precisamos não ser sempre faca no pescoço. Esse é um termo que a gente usa no dia a dia. Nós não podemos mais, nós temos que ter tranquilidade para produzir. É isso que eu falo. Presidente, vou para mais um intervalo comercial e na sequência eu queria que o senhor falasse o seguinte, nesse momento em que a arroba está nesses patamares, né, bem melhores do que um ano atrás, por exemplo,
Como o sindicato e o senhor, como consultor pecuário, orienta os pecuaristas a fazer em termos de investimento com esse dinheirinho que pode estar sobrando? Não vou dizer que está sobrando, não. Pode ser que esteja sobrando, porque a arroba subiu bem, né? A gente fala desse assunto depois do intervalo comercial. Até já. O Zebu para o Mundo de hoje recebe o presidente do CIRAM, Sindicato Rural da Alta Noroeste, que tem sede em Araçatuba. Aliás, ele está em Araçatuba, nos estúdios da Central Leilões, a quem agradecemos a cessão desse espaço. Nós que somos parceiros e temos essa interação frequente, constante com a Central Leilões. Fábio Brancato, está sobrando um dinheirinho para o pecuarista nesses tempos de preços bons? E se o dinheiro estiver sobrando, o que fazer dele, hein? Eu vejo que primeiro precisa pagar as contas que estavam para trás, né? Mas, eu vejo assim, é um momento sim de pagar a conta, é um momento da gente chegar e estruturar um pouco mais a sua propriedade. A gente vê com os anos anteriores, a gente via muito sucateada a nossa infraestrutura. Eu vejo que nós temos que nos monitorarmos mesmo, fazer reforma de curral, fazer controle, investir no software, investir no seu custo de produção. Então, o que a gente vê é investir em tecnologia. Hoje o produtor ele tem nesses preços, aqueles que não estão muito endividados, eu acho que é o momento de fazer esse investimento. Cuidar das suas despesas, mas também fazer esse investimento para saber o quanto custa a sua arroba colocada, quanto custa o seu bezerro, quanto custa a sua produção. Então, nós somos uma indústria de carne em pé. Então, eu acho que este é o momento para a gente implementar tecnologia e estruturar novamente o que estava sucateado, que as propriedades realmente, vamos reformar pasto, vamos fazer uma produção maior. Nós vemos hoje uma das técnicas aí, uma integração agricultura-pecuária, para quem pode, né, para quem está na região que tem a agricultura próxima, eu acho fantástico isso. Você tem um confinamento a céu aberto na época da seca, que é mais crítica. Então é isso, pegar esse dinheiro e fazer um investimento em tecnologia, em infraestrutura e, o mais importante, para que você faça tudo isso, você tem que saber o quanto custa aquele bezerro, o quanto custa a sua arroba colocada. Obrigado, presidente. Para a gente fechar esta edição, eu volto no tema inicial, que são as provas equestres em Araçatuba, capital, virou capital nacional desse setor. E eu tenho aqui, amanhã, aliás, hoje, né, dia 30 hoje, Campeonato Nacional Potro do Futuro. É isso mesmo? Eu queria que o senhor falasse nesse minuto final das provas que virão por aí. Eu mostro um pouco mais de imagens belíssimas do centro, do complexo das provas aí em Araçatuba. As provas vão começar em Barretos, né? Então nós vamos começar com Team Penny e Renshaw. Começam hoje, Team Penny, final de semana Renshaw. Aí na semana seguinte começam as provas aqui em Araçatuba, então essa primeira prova é Barretos, a segunda prova é aqui em Araçatuba. Depois tem lá no Aras Rafaela, que é em Tietê, seria a terceira semana, e a quarta semana volta para Araçatuba. Ou seja, separaram as provas para o bem-estar do competidor neste momento de pandemia, preocupado com a saúde de todos, que é o que nós precisamos ter sim. Não é porque liberou para você frequentar alguns estabelecimentos comerciais que nós temos que continuar usando máscara, temos que continuar usando álcool em gel. Essa é uma preocupação de todos, tanto do CIRAM como da BQM, para a gente não perder o que nós já conquistamos, né? Perder a bandeira aqui no estado e nos outros estados ter uma infestação tão grande do vírus aí. Presidente Fábio Brancato, muito obrigado pela sua entrevista, sucesso na sua administração, parabéns pelo que já foi feito, esse complexo muito importante que deu a Araçatuba outro título de capital, né? Capital do boi e também das provas equestres. Muito obrigado, presidente, sucesso.
Obrigado a vocês, Aidan. Parabéns também pelos 20 anos, né? E nós estamos à disposição. O Ciran está aí há quase 80 anos cuidando aí do produtor e nós só temos que agradecer e nós vamos tornar assim a capital do boi gordo e capital do cavalo quarto de milha, capital do complexo equestre. Muito obrigado. Bom, Zebu para o Mundo termina aqui. Vamos deixar o convite para depois de amanhã, aqui no Zebu, 20 anos de programação ininterrupta no canal do Boi. Participação importante. A Renata Camargos Paranhos e o marido dela, Luiz Cláudio Cal Paranhos. Renata, filha de Rômulo Kardec, que foi o primeiro entrevistado do Zebu para o Mundo no dia 2 de outubro de 2000. Obrigado e até a próxima.